Boa tarde, meus amigos. É uma alegria, uma satisfação muito grande voltarmos a apresentar esse programa que tanto amamos, que tanto nos dedicamos para cada dia ser melhor. Por isso, mais uma vez eu peço, participe, dê sua opinião, diga se está bom, se está ruim, mas participe, é muito importante a sua presença. E hoje, mais ainda é especial para a gente. Agora, depois dessa Flix TV que nós tanto amamos, hoje é o dia que nós estreamos na TV aberta. Convido vocês a quinta-feira, às 18 horas, para quem tem Sistema NET, canal 9, para quem tem Sistema Vivo, canal 186, 186. Mas participe com a gente, vamos juntos nessa. É uma alegria, é uma satisfação. Gente, hoje é um dia muito especial, porque além de toda a alegria e emoção que nós sentimos, hoje nós estamos recebendo uma pessoa extremamente especial, uma pessoa que nos orgulha de ter a delicadeza de aceitar participar do nosso programa. Eu falo da doutora Daniele Colina, é uma médica sensacional, ela é uma neurocirurgiã, uma neuroclínica, ela é membro da Academia Brasileira de Neurologia, ela é doutora fantástica. Doutora Daniele, muito obrigado pela sua presença, é extremamente emocionante recebê-la. Obrigada a você, Bernardo, pelo convite, pela honra, parabéns pela estreia, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, muito nos honra a sua presença, Obrigada. doutora. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu queria falar inicialmente sobre microcefalia, que é um caso tão polêmico, é um caso tão debatido, é um caso tão especial. Várias causas é acusada a presença do vírus transmitido pelo Aedes aegypti, que causa microcefalia. Então, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, existe muitas outras doenças que são acusadas pelo Aedes aegypti, como a rubéola, o megalourovírus, toxoplasmose, que é uma doença infecciosa congênita ou adquirida, causado por um protozoário chamado Toxoplasma Gold, encontrado nas fezes dos gatos e em outros felinos. Homens e outros animais podem hospedar o parasita, mas a maioria das pessoas tem imunidade. Na gravidez, não é bom comer comida japonesa, porque quem nasce com a síndrome de Down pode ter microcefalia. Eu gostaria de começar o programa trazendo perguntas da rua, que a nossa externa foi e fez para o povo. Então eu gostaria de saber, eu gostaria que apresentassem sobre a microcefalia. É um vírus, né, transmitido pela Zika, né, e está causando esse probleminha nas crianças. O bebê nasce com a cabeça menor, isso preocupa as pessoas. Doutora, o que é microcefalia? Tá, então vamos lá. Microcefalia, como o próprio nome diz, é uma palavra que é derivada do grego. Micro quer dizer pequeno, cefalia, cabeça. Então, basicamente, é uma cabeça pequena. E é uma cabeça pequena resultante de um cérebro que não se desenvolveu normalmente. O cérebro que se desenvolveu mal, ficou pequeno, e isso faz com que a criança nasça com uma cabeça pequena. A microcefalia já dá para a gente suspeitar durante o pré-natal, com exames de ultrassom, em que o médico vai acompanhando o desenvolvimento da cabeça da criança e acompanha por algumas curvas e vê que essa criança está com a cabeça num perímetro menor do que o esperado para aquela idade gestacional. Depois do nascimento, é padrão a gente medir a cabeça da criança. Geralmente a gente aguarda as primeiras 24 horas de vida, idealmente, para fazer essa medida. E a gente compara com o que a gente considera uma medida normal. Para você ter uma ideia, Bernardo, crianças que a gente considera com perímetro cefálico normal costumam nascer com perímetro cefálico entre 33 e 36. Para a gente considerar a microcefalia, existem dois critérios. Existe o critério do Ministério da Saúde,
que considera microcefalia aquelas crianças que nascem com perímetro cefálico menor do que 32 centímetros. E existe um critério da Organização Mundial de Saúde que divide o perímetro cefálico entre homens e mulheres. Para a Organização Mundial de Saúde, é considerado microcefalia os meninos que nascem com uma cabeça menor do que 31,9 centímetros. E para as meninas, eles consideram uma cabeça um pouquinho menor, porque geralmente as meninas são um pouquinho menor do que os meninos. Então, para as meninas é menor do que 31,5. Agora, é muito interessante, você até falou na abertura, a microcefalia não é uma coisa de agora. Agora é que está se falando mais sobre isso no Brasil, mas microcefalia é uma coisa que sempre existiu. E agora é que está assumindo uma notoriedade maior por conta do Zika, que é um dos vírus transmitido pelo Aedes, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Existem outras causas para a microcefalia, além do Zika vírus? Sim, existem uma série de causas que podem levar à microcefalia. Outros vírus podem causar microcefalia, algumas coisas você até comentou já na apresentação, então a rubéola pode levar à microcefalia, a toxo pode levar à microcefalia, daí a preocupação que, como você comentou, algumas mulheres têm de evitar ingerir alimentos crus, porque aumenta o risco de contaminação por toxo. Existe um outro vírus chamado citomegalovírus, que é um vírus da família do herpes, que também pode causar microcefalia. Desnutrição materna pode levar à microcefalia, abuso de certas drogas durante a gravidez, cocaína, heroína, tabagismo, etilismo, exposição a certos produtos químicos, mercúrio, cobre pode levar à microcefalia. Algumas doenças genéticas podem fazer com que a criança nasça com uma cabeça menor do que o considerado normal, então entra aí a síndrome de Down, algumas outras síndromes, que nem a síndrome de Edwards. Existem uma série de causas para isso. Fenilcetonúria materna, um diabetes materno descompensado na gravidez, pode levar... Pode. Um hipotireoidismo materno muito descompensado na gravidez também pode levar a microcefalia. Então, são diversas as causas. Daí a necessidade do pré-natal, para controlar esses vários fatores de risco, porque muitos deles dá para ser evitado, dá para ser controlado. A microcefalia me parece que tem uma característica especial de contorno na cabeça. Porque me parece, se eu estiver errado, ela afina mais em cima e embaixo fica normal. É isso mesmo ou não? Porque a gente vê em fotografias esse tipo de contorno geográfico. Não, na verdade, assim, acho que talvez o que você esteja confundindo, existe uma coisa chamada cranioestenose. O que é a cranioestenose? O neném, ele nasce com as moleiras. O que é isso? A criança, o cérebro dela nasce, ele vai crescendo durante a infância até chegar na fase adulta. Quando a criança nasce, ela nasce com os ossos não fundidos, os ossos estão separados. Por causa da moleira. E essa separação é o que é popularmente conhecido como moleira, tá? Existe uma coisa que algumas crianças apresentam um problema, que é uma fusão precoce das moleiras. E a gente chama isso de cranioestenose. Então, dependendo da moleira que está fundida, da sutura que foi fundida precocemente, a cabeça pode assumir determinada deformidade. Então, às vezes, a criança tem uma cabeça maior num diâmetro do que no outro. Não é uma regra isso. Não é uma regra. Não. Então, às vezes, a criança tem uma cabeça maior no diâmetro anteroposterior, ela fica com a cabeça comprida. Às vezes, que nem você falou, fica com a cabeça mais alta, mas isso é por uma fusão precoce das moleiras, das fontanelas. Agora, a cranioestenose também pode ser uma causa de microcefalia, porque a partir do momento que aquela cabeça se funde precocemente, ela não consegue crescer. E isso é uma causa de microcefalia também. E é uma causa, nesse caso, que dá para ter uma correção, porque existem procedimentos cirúrgicos que são capazes de corrigir isso, se detectado precocemente. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Você falou em desnutrição materna. É característica do Brasil ou essa desnutrição, por causa do estado de pobreza, que muitas mães não têm condição nem de fazer pré-natal,
principalmente na área do Nordeste, outros estados que têm mais problema de pobreza. Isso é uma característica no Brasil ou isso se pode falar mundialmente? A desnutrição, obviamente, é muito mais comum nos países subdesenvolvidos. Então, o Brasil está dentre eles. O Brasil, não só na microcefalia, mas em outras doenças, é um país que existe um problema chamado subnotificação. A gente nunca tem certeza de quantos casos a gente tem daquela determinada doença porque não se notifica da maneira ideal. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, se considera que a incidência de microcefalia seja algo em torno de 12 crianças para cada 10 mil nascidos, tá? No Brasil, agora, com essa questão toda do Zika, da coisa estar mais em voga, mais em alta, a notificação melhorou um pouco, a gente está algo em torno de 6 a 7 casos para 10 mil nascidos vivos. O que a gente sabe que não tem muito sentido, porque a gente ainda está bem abaixo do que está acontecendo nos Estados Unidos, apesar da gente ter esse surto do Zika. No Brasil, em países subdesenvolvidos, com certeza a desnutrição é uma causa mais importante do que em países de primeiro mundo, onde talvez as causas sejam outras. Então, acho que sim, respondendo a tua pergunta. Acho que isso é um problema, sim, aqui no Brasil, talvez. Principalmente nas regiões mais subdesenvolvidas. O que acontece a nível, mesmo que seja a nível de desenvolvimento, com a criança que nasce com microcefalia? Tá. Isso acho que é uma pergunta que acho que a maioria dos pais, quando recebe esse diagnóstico, acho que se pergunta, o que vai acontecer com o meu filho? E assim, é uma coisa que o médico inicialmente não consegue prever, porque tudo pode acontecer. A criança pode ter um desenvolvimento normal, mas não, a criança pode ter uma alteração de desenvolvimento em vários aspectos. Então, a gente sabe assim, criança pode ter um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, então ela pode ter tanto um retardo de desenvolvimento motor, problema de equilíbrio, problema de desenvolvimento de motoricidade. Ela pode ter alterações cognitivas, problema de desenvolvimento intelectual, então ela pode desenvolver um retardo mental. E esse retardo tende a ser mais severo quanto menor o perímetro cefálico da criança, então quanto menor a cabecinha, maior a chance dela ter um problema de desenvolvimento. Ela pode ter distorções faciais, ela pode desenvolver uma baixa estatura, ela pode desenvolver problemas oftalmológicos, ela pode desenvolver crises convulsivas, autismo, hiperatividade. Então, é uma gama enorme de coisas que ela pode desenvolver. Mas é uma coisa que no nascimento não tem como prever. É uma coisa que você vai vendo o que acontece de acordo com o desenvolvimento da criança. Agora, essa criança pode se desenvolver? Ela pode ter um desenvolvimento, entre aspas, normal, de uma vida normal? Sim, a criança pode se desenvolver, porque assim, não tem como a gente dizer que todos os casos vão ser iguais. Aquela criança que às vezes nasce com um perímetro cefálico muito próximo do normal, com o cérebro com desenvolvimento quase normal, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor do que uma criança que nasce com uma cabeça muito pequena, com um cérebro completamente mal formado. Então, existe uma ampla gama de capacidades, de desenvolvimentos diferentes que essas crianças podem ter. Podem ser normais, mas via de regra a gente espera que elas vão ter algum tipo de comprometimento. Obrigado. Agora nós vamos chamar a Betânia, mas isso depois do break. Gente, o break é muito curto, é um break rápido, não muda de canal, por favor. Já. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas
rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos, meus amigos, como eu prometi, rápido break. Agora vamos retomar a entrevista, essa entrevista deliciosa. O que nós estamos aprendendo não é brincadeira. Eu, como todo mundo, tenho muita dúvida sobre esses problemas neurológicos, esses problemas todos neurológicos e tudo. Betânia. Boa tarde, doutora Daniele. Boa tarde, Bernardo. Nós temos aqui uma grávida nas ruas, né? Como é um tema muito polêmico, tá agora, né? Todo mundo com curiosidade, muitos acham que entende o que é e tem muitas dúvidas. Vamos ver? Você recém-casada teria coragem de engravidar nesse momento do surto? Eu estou gestante de 3 meses, mas Deus é comigo e eu estou sendo protegida, em nome dele. Essa pergunta que foi feita, o que acontece com a criança que nasce com microcefalia? Isso pode se estender à mulher quando ela começa uma gestação? Como se prevenir numa gravidez sobre a microcefalia? Interessante. É fundamental um pré-natal bem feito. Existem algumas coisas que idealmente têm que ser feitas já antes da concepção. Então, o que é a recomendação? Por exemplo, que a mulher comece a usar ácido fólico 3 meses antes de engravidar. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o ácido fólico ele diminui a chance de problemas no fechamento do tubo neural. O que é o tubo neural? É o precursor do sistema nervoso no feto. Então, fundamental que toda grávida inicie o quanto antes, de preferência já pré-concepção, essa reposição de ácido fólico. Um pré-natal bem feito, acompanhado por um obstetra, fundamental, porque a mulher precisa saber como é que são as sorologias dela. Para o Zika, a gente ainda não tem uma sorologia, então a gente nem sabe atualmente se a pessoa que eventualmente foi contaminada pelo Zika, ela vai ficar imune. Essa informação a gente ainda não tem, mas a mulher ela precisa saber se ela é suscetível a rubéola, a toxo, a citomegalo, por exemplo. Se ela é suscetível a toxo, ela nunca teve contato com a doença, existem formas dela se prevenir. E atualmente, fundamental, com essa epidemia de dengue, de zika que a gente está vivendo, o uso de repelentes, isso acho que é uma coisa que está sendo falado e que tem que ser feito mesmo. A senhora falou muito, doutora, sobre o problema da prevenção. E quando a mulher constata que ela já está grávida, mas ela não tomou nenhum cuidado, o que ela faz? Tomar cuidados a partir daí. Então, tomar cuidados a partir daí. Tô grávida, não me preveni até agora, não usei repelente até agora, de repente descobri a gravidez, eu tô com 2 meses, 3 meses. O que eu faço? Vamos tomar cuidado a partir de agora. Então, fazer tudo direitinho a partir de agora. Doutora, as doenças genéticas que causam a microcefalia, a senhora lembra para falar sobre, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome da Cornélia de Lange, a síndrome do Chet, a síndrome de Rubinstein-Taib, a síndrome de Shekel? São várias as síndromes genéticas que podem levar à microcefalia.
Acho que a mais conhecida de todas é, sem dúvida, a síndrome de Down. Todo mundo conhece alguém que já teve síndrome de Down. Obviamente que a principal característica da síndrome de Down não é a microcefalia, existem outras características predominantes, mas é uma das doenças que pode causar microcefalia. O que é o fundamental para mãe que descobre que tem uma criança com uma síndrome genética? É que ela seja submetida a um aconselhamento genético, porque algumas dessas doenças genéticas elas podem se repetir em gestações futuras. Então é fundamental que seja feito um estudo genético daquele casal para se estudar a probabilidade de um segundo, de um terceiro filho terem a mesma doença, porque em alguns casos a gente chega a recomendar que a mulher evite uma próxima gestação para tentar evitar que aquilo se repita. Então acho que é o mais importante aí nessa questão das doenças genéticas. Eu queria lhe pedir licença para fazer um parêntese. Eu não consigo, não é bem o que nós estamos conversando, mas eu não consigo aceitar que até hoje as pessoas tenham repugnância por um menino, uma criança que tenha síndrome de Down. Eu acho isso extremamente triste, extremamente nojento, porque como você pode ter rejeição a uma criança que nasce com problema? Nós estamos falando de um ser humano que necessita de amor, que necessita de carinho, e as pessoas reagem dessa forma absurda. Cada vez mais eu acho que a gente tem que estimular a inclusão dessas crianças. Porque, veja, hoje está mais do que provado, a síndrome de Down, quando tratada, orientada, como faz um ACD, a criança se desenvolve, fica quase uma criança normal. Ela pode trabalhar, ela pode estudar. Eu não sei se foi esse ano ou ano passado que uma criança com síndrome de Down passou em primeiro lugar no vestibular. Quer dizer, a criança não é um objeto ou um peso para a família. Ela pode dar um pouco mais de trabalho, mas ela é um ser suscetível de progresso, de melhoria. É triste isso, né, doutora? Isso que você está falando, Bernardo, inclusive é bem interessante porque você falou uma coisa aí que é fundamental, a estimulação precoce. Isso também é fundamental nas crianças com microcefalia. Quanto antes elas forem estimuladas, e aí a gente pensa em físio, em fono, em terapia ocupacional, quanto antes elas forem estimuladas, a gente sabe que maior chance delas se desenvolverem, delas adquirirem marcos. Isso é fundamental. Fundamental, é fundamental. Doutora, uma pergunta talvez seja muito fácil, mas eu garanto para a senhora que tem muita gente na rua que faz essa pergunta. Caso de suspeita de microcefalia, que tipo de médico que a pessoa deve consultar? Quem que é o responsável para poder analisar, requerer exames para a pessoa se tratar? Toda criança precisa de um acompanhamento com o pediatra. O pediatra já na maternidade, logo que a criança nasce, ele já vai ser capaz de ter uma noção se a criança se enquadra ou não dentro desses critérios que a gente conversou de microcefalia, e ele vai encaminhar para um neuropediatra para fazer um acompanhamento dessa criança. Seria um neuropediatra. Sim, que ela teria que procurar. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela recomenda que as crianças em risco, as crianças que têm o perímetro cefálico menor do que aqueles valores que a gente conversou, que elas sejam submetidas a exames de imagem, a exames audiológicos, exames oftalmológicos. Então, acho que é fundamental, além do acompanhamento do pediatra, a criança está passando também por uma avaliação com o neuropediatra. Eu queria, ainda que de forma repetitiva, que a senhora repetisse para que as pessoas possam entender melhor quais os exames que normalmente um neuropediatra pede para constatação, avaliação. Quais os exames que normalmente são pedidos? Geralmente se faz um exame de imagem cerebral. Exame de imagem. Então, aí a gente tem os dois principais, tomografia de crânio, a ressonância magnética. E é preconizado que essas crianças passem também por uma avaliação auditiva
e uma avaliação oftalmológica, porque é muito comum que essas crianças com microcefalia, elas desenvolvam também problemas visuais e auditivos. Ah, é? Então, é bacana que elas sejam avaliadas nessas 3 esferas. O triste é a gente olhar a realidade brasileira. Mesmo aqui em São Paulo, a pessoa procura um médico, principalmente nessas AMAs, esses pronto-atendimentos, o adulto não consegue um médico. Imagina conseguir um pediatra, que é mais difícil ainda. É triste a realidade brasileira. Um médico, provavelmente nesses exames, ele vai perguntar muito sobre o costume da mãe, os usos da mãe, tipo, você consumiu medicamento na gestação, você teve doença na gestação, você fez uso de álcool, de cigarro ou de drogas. Desde quando você notou a diferença do tamanho da cabeça do seu filho? É isso mesmo, doutora? Sim, porque que nem a gente conversou, uma série de causas podem causar a microcefalia. E isso envolve muitos hábitos da mãe, as doenças a que a mãe é exposta durante a gestação. Então, é fundamental, por exemplo, o médico saber. A mãe, às vezes, abusou de algum tipo de droga ilícita, de uma cocaína, de uma heroína. Isso pode explicar a microcefalia da criança. Também, né? Às vezes, a mãe tinha um hábito de um abuso de álcool. E a criança pode ter nascido com algum problema, uma microcefalia ou com uma síndrome alcoólica fetal por conta do hábito materno durante a gestação. Então, é muito importante sempre estudar esse binômio mãe-feto, porque tudo que acontece com a criança durante o desenvolvimento na barriga está relacionado à saúde da mãe. Daí a importância da mãe se cuidar, de fazer um pré-natal adequado. Desses casos, o que é mais perigoso? São as drogas ilícitas para acontecer uma microcefalia ou todas as alternativas são iguais? Eu acho que todas, acho que assim, tudo é perigoso. O que a gente vê muito, os casos que a gente mais vê são pelas doenças infecciosas, até porque muitas vezes a mulher talvez esconda um hábito de vida. Então talvez ela não chegue dizendo que consumiu determinada coisa na gestação. É diferente de uma doença infecciosa, que você consegue fazer uma sorologia e saber se ela teve ou não. A princípio ela nega uso de droga. É uma coisa que a gente não tem como garantir. Às vezes ela está negando e ela usou durante a gestação inteira. Então é muito difícil. Então o que a gente vê muito é por doenças infecciosas. Essas a gente consegue ter certeza. Doutora, nós temos aqui uma pergunta, uma curiosidade. Qual a ligação quando a doutora fala em ingerir álcool durante a gestação? Né? Qual a ligação que tem entre o álcool e a microcefalia? É uma alteração no desenvolvimento cerebral. E isso, o cérebro não se desenvolve, faz com que a cabeça não cresça adequadamente por um não desenvolvimento do cérebro, que é o conteúdo da caixa craniana. Imagina. Eu queria lhe fazer mais uma pergunta sobre a microcefalia. Mosquito, pernilongo, esse tipo de inseto. Existe algum meio de se saber em relação principalmente ao pernilongo, da intoxicação dele? Existe algum meio de saber se aquele bicho que te mordeu a perna estava contaminado? Porque o Aedes aegypti, normalmente ele pega a parte de baixo, para baixo do joelho. Não tem jeito, né? Não. Porque não demonstra externamente. Não, o que a gente consegue identificar é que, assim, o Aedes, ele é diferente do pernilongo. A gente visualmente consegue fazer essa identificação. Será que esse bicho que acabou de me picar é um Aedes? Isso a gente consegue ver. Para a pessoa que tem conhecimento. Mas hoje em dia é fácil, porque você joga no Google Aedes, aparece um monte de foto, a televisão mostra foto, tem as características físicas lá do bichinho.
E é fácil que todo mundo acaba vendo, pelo menos na televisão, e já tendo uma noção de como que é a cara do Aedes. Então você consegue saber, ó, talvez seja o Aedes, ou é o Aedes que me picou. Mas a gente não tem como ter certeza que aquele Aedes está infectado e que vai estar transmitindo alguma coisa. Eu quero mudar um pouco o assunto, porque eu quero aproveitar o máximo dos seus conhecimentos, da sua inteligência, para levar esse conhecimento às pessoas que nos assistem. Eu quero agora perguntar sobre a síndrome de Garret, depois dos nossos comerciais. Meus amigos, eu conto com vocês. Nada de mudar de canal. É VaptVupt, já! Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos, meus amigos. Quero agradecer, dizer muito obrigado de vocês permanecerem com a gente. Hoje é um dia que nós estamos tratando de N curiosidades sobre esses malefícios das doenças. Doutora Daniele, eu queria lhe perguntar o que é essa síndrome Guillain-Barré? Legal, Bernardo, pergunta interessante. Acho que a maioria das pessoas andou escutando na televisão, principalmente os casos no Rio de Janeiro, da síndrome de Guillain-Barré associada ao Zika. Então, o Zika também aumentou a incidência no Brasil da síndrome de Guillain-Barré. Rapidamente, o que ela é? É uma inflamação aguda dos nervos do nosso organismo que causa uma destruição da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É um revestimento que a gente tem nos nervos que faz com que o impulso elétrico dos nervos seja conduzido de uma maneira mais rápida. Na síndrome de Guillain-Barré ocorre uma destruição dessa bainha de mielina e causa uma série de sintomas. A apresentação mais comum da doença é que a pessoa inicia um quadro, geralmente, de uma alteração de sensibilidade, uma parestesia nas mãos e nos pés, pode começar com uma dormência nas mãos e nos pés. E aí ela passa para um quadro de uma paralisia ascendente. Ela vai perdendo a força, essa perda de força começa nos membros inferiores e vai subindo. E vai paralisando ascendentemente, podendo acometer musculatura respiratória. A gente considera a síndrome de Guillain-Barré uma emergência neurológica, porque 25% dos pacientes acometidos, eles podem ter acometimento de musculatura respiratória, com necessidade Parar de respirar? Sim, com necessidade de intubação orotraqueal, ventilação mecânica.
E é uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente porque ela é passível de tratamento. Existe tratamento. Existe. Existe tratamento para reverter a doença. É uma doença que tem uma mortalidade relativamente alta, se não tratada. 5% dos pacientes podem evoluir a óbito. E é uma doença que, se não tratada, ela pode deixar sequelas. Então, 25% dos pacientes acometidos, eles podem, após um ano, ainda ter algum grau de sequela motora, alguma dificuldade motora ainda. E também não é uma doença que começou a existir agora, é uma doença que já existe, é uma doença autoimune, a pessoa, a gente brinca que ela não pode querer ter Guillain-Barré, ela tem que poder ter Guillain-Barré, o sistema imunológico dela tem que ser capaz de ter Guillain-Barré. Em 70% dos casos é uma síndrome que é precedida por algum quadro infeccioso, então geralmente uma infecção ou de trato gastrointestinal, um quadro diarreico ou um quadro de vias aéreas superiores. Então, o que acontece? A pessoa que tem a predisposição imunológica, ela tem uma diarreia ou ela tem um quadro gripal. De 1 a 3 semanas depois, ela começa com esse quadro, com uma paralisia que vai ascendendo, vai pegando inicialmente as pernas, depois os braços, pode pegar a musculatura respiratória. E como é um quadro que geralmente é precedido por um quadro infeccioso, aí entra o Zika. Ele aumenta também a probabilidade da pessoa desenvolver. Então, por isso que agora a gente está escutando falar mais nesses casos, está tendo uma explosão do número de casos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, a gente está escutando. Fundamental, o paciente que notou que está tendo esse acometimento, está perdendo a força progressivamente, não fique em casa esperando, isso deve ser estresse, isso vai passar. Na dúvida, vai para o pronto-socorro, procura um médico. Acho que essa é a mensagem fundamental aí do Guillain-Barré. Extremamente importante. Não ficar esperando para ver o que acontece. Corre e vai no médico. Exatamente. Os sintomas, mais ou menos, os primeiros sintomas são o mesmo do Zika, todos mais ou menos começa pelo mesmo sintoma. Depois ele parte para um quadro infeccioso. Síndrome de Miller, é isso? Síndrome de Miller-Fisher. A síndrome de Miller-Fisher é uma variante do Guillain-Barré. Ela é mais rara. O que acontece? O paciente ele desenvolve uma ataxia. O que é a ataxia? É uma dificuldade no caminhar, ele começa a ter uma marcha que lembra um pouco a marcha de um bêbado. Ele tem uma oftalmoparesia, que a gente chama, ele tem uma dificuldade no olhar, é como se os olhos dele ficassem meio parados, ele tivesse uma dificuldade de movimentar os olhos. E geralmente essa fraqueza que eu comentei com você, que no Guillain-Barré ela vem das pernas para os braços, no Miller-Fisher geralmente ela é o contrário, ela vai de cima para baixo. De cima para baixo. É uma variante do Guillain-Barré. Quanta coisa nova, hein? Que existe há milênios e agora que o povo está conhecendo. Falado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, dentro desse quadro ainda. Não sei se é a sua especialidade, eu acho que não, mas como está muito se falando hoje sobre a H1N1, a doença aviária, é isso? O que a senhora aconselha às pessoas? A imediata vacinação? O H1N1 é um vírus, é o vírus da gripe. Existem vários vírus que causam gripe, é um tipo de gripe. A gente conhece também pelo nome gripe suína, que eu acho que ficou mais famoso. Também não é algo novo. Os primeiros casos aqui no Brasil, a gente começou a ouvir em 2008, mais ou menos. Foi época assim do primeiro surto. E é fundamental a vacinação. Sintomas, é um quadro gripal. A diferença é que é um quadro gripal mais forte. Então, geralmente, a pessoa tem uma febre alta, difícil de cessar com medicamentos. E os demais sintomas de gripe, tosse, dor de garganta, tudo que a gripe dá. Dor no corpo, dor de cabeça, pode ter diarreia, pode ter vômito. Qual que é a grande preocupação? Ela tem uma maior chance de causar problemas pulmonares, problemas respiratórios, principalmente em alguns grupos de risco. Então, crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, pessoas com algum acometimento pulmonar prévio.
Fundamental a vacinação, mas lembrar que a vacinação não tem efeito imediato. Não adianta a gente pensar, vou vacinar hoje e eu estou protegido. Não, vacina demora aí uns 15 dias para começar a ter essa produção de anticorpos. E fundamental, assim, a gripe suína, né, o H1N1, existe tratamento. Existe o famoso Tamiflu, que já está em falta aí na maioria das farmácias. Na dúvida, pronto-socorro, porque existem testes diagnósticos. E caso seja confirmado, entrar com a medicação Tamiflu, a resposta costuma ser melhor se entrada nas primeiras 48 horas. Então, fundamental, num quadro... Mas a pessoa sara, sim, se tomar é medicação, passível de cura. Eu queria agora mudar um pouco, falar sobre o mal de Parkinson, que é uma coisa extremamente comum, que as pessoas estão adquirindo essa síndrome. Doutora, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que é o mal de Parkinson? Essa pergunta eu vou passar para a Betânia, que ela tem mais coisa para perguntar. Doutora, é uma curiosidade, dia 11 foi o dia da conscientização, né, sobre essa doença, o Parkinson. A doutora pode falar um pouquinho sobre a doença, o diagnóstico, as causas? O Parkinson é uma doença que foi inicialmente descrita em 1817 por um médico inglês, e os primeiros relatos foi de que era uma paralisia agitante. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que acontece. O paciente, pelos primeiros relatos, era um paciente que paralisava e que ficava com movimentos agitantes. É muito importante a gente frisar que nem todo tremor é Parkinson. E Parkinson... Característica para o povo, a pessoa ficar assim. As pessoas chegam achando, eu estou tremendo, eu estou com Parkinson. Não, nem todo tremor é Parkinson. E Parkinson não é só o tremor. O Parkinson, ele pode se manifestar por tanto manifestações motoras, que são as mais características, a que a gente acaba observando melhor, e por algumas manifestações não motoras. Das manifestações motoras, a que mais chama atenção é de fato o tremor, que é a manifestação inicial em 70% dos pacientes. Os sintomas do Parkinson, eles geralmente se iniciam de um lado só do corpo. Então, o paciente de um lado, ele está com sintoma do Parkinson, do outro não está no início do quadro. Como que é o tremor do Parkinson? É um tremor de repouso e é um tremor que a gente fala que é um tremor em contar dinheiro. É aquele paciente que parece que está contando dinheiro. Fica fazendo assim, é um tremor que tem essa característica, ele parece que está contando dinheiro. É um tremor que quando o paciente faz alguma ação, ele tende a melhorar. Quando o paciente caminha, por exemplo, esse tremor piora. Além do tremor, existem algumas outras manifestações motoras do Parkinson. Existe a rigidez, o paciente fica com as articulações enrijecidas. Existe o que a gente chama de bradicinesia, que é uma lentificação para fazer os movimentos. O paciente ele vai ficando progressivamente mais lento. E isso se manifesta por uma série de coisas. Então, o paciente ele começa a ter dificuldade, por exemplo, para se levantar de uma cadeira, para se levantar da cama. Ele, por essa lentificação, ele vai perdendo um pouco da mímica facial, ele desenvolve uma hipomimia facial, é o paciente que vai ficando com menos expressão, a voz vai ficando mais baixa, a letra... Atinge a voz também. A voz vai ficando mais baixa, a letra vai ficando menor, o paciente vai mudando a postura do corpo, ele tende a ficar com a postura mais curvada, andando com o corpo mais fletido, se movimentando menos. Quando ele anda, aquele movimento normal do balançar do braço comum que a gente tem quando anda, o paciente vai perdendo. E existem algumas outras características motoras também, por exemplo, a instabilidade postural. O paciente ele começa a perder o equilíbrio. Então, começa atinge os órgãos inferiores. Sim, o equilíbrio, ele começa a ter quedas frequentes. Então, não só o tremor caracteriza o Parkinson, inclusive a gente não faz o diagnóstico baseado só no tremor, a gente precisa ter alguma outra manifestação motora para poder levantar a suspeita clínica de que seja Parkinson. E além das manifestações motoras, existem manifestações não motoras, que aí inclui uma gama enorme de coisas. Alterações de humor, o paciente pode começar a desenvolver quadros depressivos, ele pode ficar com a gente chama de bradifrenia, é uma lentificação do raciocínio.
raciocínio mais lento para tomar decisões, alteração de memória, pode começar a desenvolver um quadro demencial, começar a ter alterações de sono, desenvolver insônia, alterações de olfato, o paciente começa a sentir menos cheiro. Isso tudo pode estar relacionado ao Parkinson. Então, é uma doença que tem uma série de sintomas aí envolvendo a doença. É uma doença degenerativa, progressiva, crônica, causada por destruição dos neurônios numa determinada região do cérebro, uma região que a gente chama de substância negra. Os neurônios dessa região, Bernardo, eles produzem um neurotransmissor chamado dopamina, que envolve o controle dos movimentos. E é essa destruição que leva a esses sintomas todos. É muito interessante porque quando o paciente começa a ter os sintomas, na verdade essa destruição dos neurônios já está acontecendo há muito tempo. Quando ele inicia o quadro clínico, ele começa a ter os sintomas, a gente sabe que 60% a 70% dos neurônios nessa região do cérebro já foram destruídos. Por isso que é fundamental, assim que inicia o quadro clínico, ele já procurar um médico, ele já ser diagnosticado, ele já iniciar um tratamento. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento, o Parkinson não irá se confundir com o mal de Alzheimer? O que acontece? Digo nos sintomas. O que acontece? As duas doenças são doenças degenerativas e progressivas. E elas acabam compartilhando alguns sintomas em algum momento da evolução. Então, o Parkinson, ele pode levar a quadro demencial. Isso. Então, nesse momento pode confundir um pouco com Alzheimer, que é um tipo de demência. Mas são demências que acabam tendo algumas características diferentes. Outra coisa, o Alzheimer, paciente que tem primariamente Alzheimer, com o avançar da doença, com a progressão da doença, ele pode começar a ter sintomas motores que lembram o Parkinson. Exato. Então, são doenças que acabam, às vezes, se mesclando, mas são doenças que acometem regiões diferentes do cérebro. Apesar de, em algum momento, elas terem sintomas semelhantes, elas acometem regiões diferentes do cérebro, elas têm substratos patológicos diferentes. Doutora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Não fique brava comigo, mas é uma curiosidade muito grande e eu sei que a maioria das pessoas tem. O Alzheimer, o mesmo mal de Parkinson, não é antigo, ficou caduco? Antigamente, o que acontecia? Porque antigamente ninguém falava em Alzheimer, em Parkinson. As doenças eram menos estudadas. Isso. Então, a pessoa desenvolvia um problema de memória que poderia ser uma série de coisas. Poderia ser, às vezes, uma demência senil, só um esquecimento causado pela idade. Ou, às vezes, era realmente um quadro de Alzheimer, ou, às vezes, era um Parkinson. Mas existia uma dificuldade no diagnóstico e na classificação dessas doenças. Então, elas eram todas colocadas no mesmo saco. Ah, tá caduco ou tá esclerosado? Exato. E hoje em dia, com os avanços nas pesquisas, com a melhora nos exames de imagem, a gente está conseguindo separar melhor essas doenças, até para tratá-las, porque cada doença tem um tratamento diferente. Então, antigamente, 30 e poucos anos atrás, era todo mundo estava esclerosado. A pessoa começou a ter um quadro de decadência. Ah, não liga, tá caduco. É normal, ele está caduco. Já tem idade para ficar caduco. É uma coisa muito engraçada. Doutor, eu queria pedir licença só para fazer um pequeno intervalo, que eu gostaria de chamar, há muita curiosidade, um pedido muito grande de respostas de coaching. E eu quero chamar uma pessoa muito importante, que é o Dr. Emerson Dias, que ele vai nos falar sobre algum ponto importante. Para ter o seu próprio negócio, é muito importante que você tenha uma ideia, primeiro de tudo, uma boa ideia do que você vai produzir, do que você vai vender ou do serviço que você vai prestar. Não pense nos recursos, pense nos recursos por último, desenvolva a ideia. E se essa ideia for boa, você com certeza terá ao menos um cliente. Se você tem uma ideia e você tem um cliente, você já tem um negócio. Todo o resto é consequência desse processo, do cliente dizer o que foi bom, o que não foi bom, como poderia ser melhor e de como você consegue colocar esse produto, esse serviço numa grande escala no mercado.
Portanto, para ter um negócio, é só ter uma ideia que venda um produto, um serviço e ter um cliente. Doutora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Voltando, retomando o nosso assunto. Quais são os sintomas do mal de Parkinson? Que a senhora já respondeu, mas qual o diagnóstico para isso? Interessante, Bernardo. O diagnóstico do Parkinson é sobretudo clínico. A gente faz basicamente baseado no exame neurológico. A gente pede exames de imagem, exames laboratoriais, mas para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que possam eventualmente estar evoluindo com sintomas parecidos. Hoje em dia, com a evolução aí da medicina, já existem exames mais modernos que a gente consegue, por exemplo, estudar o metabolismo da substância negra, das áreas envolvidas na geração da doença de Parkinson. Já é possível analisar? Já é possível analisar o metabolismo dessas regiões. Mas são exames que a gente ainda não usa tanto na prática clínica. O diagnóstico ainda é clínico, sobretudo clínico, pelo exame neurológico. E muitas vezes a gente precisa lançar mão de teste terapêutico. O que é o teste terapêutico? O paciente que a gente tem uma alta suspeita de que esteja cometido pela doença de Parkinson, a gente muitas vezes inicia o tratamento e observa a evolução, vê como que ele responde ao tratamento. Basicamente isso. Uma outra pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande. Dizem que o mal de Parkinson é doença de velho. Normalmente, qual a idade que a pessoa começa a desenvolver essa doença? Existe problema da senilidade ou a qualquer idade? Pico de incidência aí, a faixa mais comum de desenvolver Parkinson está entre os 55 e os 60 anos, sendo um pouco mais comum em homens do que em mulheres. Ah, é? Existe o Parkinson de início precoce, que é aquele que desenvolve em pessoas menores de 40 anos. Ele é mais raro e a gente acredita que tem uma maior ligação com fatores genéticos. Mas, assim, via de regra, é uma doença aí da casa dos 50, 60 anos de idade. Quer dizer, eu com 35 já passei. Queria lhe fazer mais uma outra pergunta, estou achando aqui no roteiro. O Parkinson, ele tem um problema de desenvolvimento, ele é ascendente, perdão, ele é descendente, né? O Parkinson, ele começa, não, é a síndrome de Garret, né? O Parkinson, na verdade, ele inicia de um lado do corpo, ele começa a se manifestar de um lado do corpo, e ele é uma doença que a gente fala que ela é insidiosa. O paciente dificilmente ele sabe precisar o momento exato que começou. Uma doença que vai começando aos poucos e ela tem uma evolução lenta. E aí ela comete o outro lado do corpo, mas a gente sempre observa que existe uma simetria. O lado do corpo que inicia a doença sempre é um pouco pior do que o outro lado. É uma doença de mediada. Nós estamos chegando, para minha tristeza, ao final do programa. Primeiro, que nos impede de continuar fazendo perguntas e adquirindo esse conhecimento maravilhoso que a doutora está passando para nós e para as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado do mais profundo do meu coração. Obrigada a você, foi um prazer. Meus amigos, chegamos ao ocaso. Nosso programa está apresentado. O nosso pedido de participação cada vez se torna mais frequente. Por favor, façam críticas, porque a crítica constrói. A crítica não é destrutiva. Façam perguntas, participem. A proposta do nosso programa é sempre a mesma. Apresentar entrevistas sérias, apresentar entrevistas engraçadas e apresentar entrevistas as mais descoladas possíveis. Eu queria, no final, agradecer a Betânia pela participação, pela nossa ajuda. Eu gostaria de agradecer a doutora Daniele, a presença, né? A estar esclarecendo aí as dúvidas dos nossos telespectadores, ao Bernardo, a você, telespectador, e conto com você.
né? Tem o nosso e-mail, frenteafrentecomBernardo@gmail.com. Eu conto com a sua sugestão, a sua crítica, né? Mande o tema, alguma coisa que você tem curiosidade, quer saber. Nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas, abordar os temas sugeridos por vocês. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua colaboração. Até a próxima semana. Mais uma vez lhe agradecer, doutora Dani, pela sua presença. Meus amigos, eu espero vocês na próxima semana. O programa na Rede Aberta será na quinta-feira, 6 horas da tarde, programa Frente a Frente com o Bernardo. Conto com vocês demais. Não nos abandonem nessa reta. É muito prazeroso fazer esse programa. Muito obrigado.